O mito de Édipo. Édipo, filho de Laio. Laio, quando era jovem, foi expulso de casa e foi parar num reino próximo ao reino de Tebas. Ele se namorou com o príncipe, filho do rei dessa cidade. O rei soube disso e expulsou o Laio de lá e jogou uma maldição nele. Queria, com sua família, ter várias punições. O filho dele deveria matá-lo. Então, Laio volta para casa, para Tebas. Um dia se torna rei e se casa com Jocasta. Tem um filho. Só que a cidade de Tebas está sendo assolada por uma peste e Laio vai ao oráculo saber o que que é. O que está acontecendo? Laio lá no oráculo sabe que ele não pode se casar, não pode ter filhos, porque se ele se casar e tiver filhos, o seu filho irá matá-lo e casar-se com sua esposa Jocasta. Ele fica chateado, perturbado com aquilo. Quando volta para casa, pede para um dos serviçais pegar o seu filho e matar, bem distante dali. Aí o serviçal amarra os pés de Édipo, fura ali no tornozelo do Édipo e pendura o Édipo numa árvore. Deixa lá, não tem coragem de matá-lo. Um transeunte, um passante ali, pega aquela criança que está lá chorando empendurada, depois de ter sido deixada lá, e leva para a cidade de Corinto. Entrega ao rei de Corinto. O rei de Corinto, como não tinha filhos, cria Édipo como se fosse filho dele. Um dia, quando Édipo se torna adulto, alguém fala que Édipo não é filho do rei de Corinto. Ele fica chateadíssimo, não quer saber daquilo, vai ao oráculo tentar saber o que está acontecendo. Quando ele chega ao oráculo, o oráculo diz para ele: você vai matar seu pai e vai se casar com sua mãe. Ele, desesperado, chateado, toma a decisão de ir para a direção oposta à cidade de Corinto, porque os pais que ele conhece estavam lá. E nessa direção oposta, numa encruzilhada, ele encontra-se com Laio, o verdadeiro pai dele. E numa discussão, para quem passa primeiro, Édipo mata Laio. Édipo mata Laio e segue em direção oposta a Corinto, na direção de Tebas. Quando Édipo chega em Tebas, diante da cidade de Tebas está a Esfinge. Édipo consegue destruir a Esfinge e, por ter destruído a Esfinge, é oferecida a ele ser rei de Tebas e casar-se com Jocasta. Bem, quando ele se casa com Jocasta, tem 4 filhos com ela. E os 4 filhos de Édipo com Jocasta, né, depois que Édipo descobre que havia morto o pai e casado-se com a sua própria mãe, ele fura os olhos e foge de Tebas. E fica lá para os 4 filhos de Édipo a disputa para quem se torna rei de Tebas. Rosana. Bom, é uma história maravilhosa que tem muitos pontos a serem destacados, né? Freud usou dessa história, né, para instaurar o complexo de Édipo, né? Uma coisa bem interessante e muito conhecida, né? Até pelo mundo leigo. Mas ela também é uma história sistêmica, né? Se você parar para pensar, uma maldição que alguém joga num pai, esse pai não ouve a maldição, não tenta corrigir a maldição, tem um filho e esse filho acaba absorvendo essa maldição. E esse filho tem filhos que também acabam absorvendo sua própria maldição, que era já a maldição do pai, né? Então, isso tem muito a ver com a constelação familiar, que
o seguinte, que o sistema fica em desequilíbrio quando acontece alguma coisa e um herdeiro, né, um descendente, é quem vai poder reequilibrar esse sistema, porque ele tem a necessidade de equilíbrio. Então, quando o sistema se desequilibra, o amor ele para de fluir, né? Como é que ele para de fluir? Tem um bloqueio ali, né? Então, com a maldição que Lion recebe, o amor ali é bloqueado. Ele não seguiu como ele deveria seguir, através do amor. Ele para ali. Só que Lion, ao invés de tentar limpar e desbloquear isso, ele vai contra a maldição. E ele faz exatamente o que não era para ser feito. E aí a maldição se perpetua, né? E quando ele tem o filho, ao invés dele tentar se refazer daquilo, né, se redimir da maldição, ele cria para si uma outra maldição. Porque ele, com o medo de ser morto pelo filho, ele tenta matar o próprio filho. Então aí você vê dois nós, né? O nó que ele já carregava por uma maldição, e o que ele faz? Ele perpetua essa maldição tentando matar o filho. Então, ele cria um outro nó no sistema. E esse filho sai e vai para uma outra família, né? Ele sobrevive, né? E ele vai ser criado por outra família. E ao ouvir do oráculo que ele iria matar o pai e desposar a mãe, o que ele faz? Ele tenta corrigir isso, né? Ele tenta sair fora, porque ele acredita que os reis ali é que são os pais dele. Ele não sabe da história de Lion e Jocasta, né? Ele não conhece essa história. E aí o que acontece? O próprio sistema o empurra de volta para a sua família de origem, né? A origem sistêmica dele é através de Lion e Jocasta. E aí o que acontece? Ele desvia para não matar os pais, que ele acreditava serem os pais, ele desvia e vai de encontro ao seu pai biológico. Como se o sistema, tentando se reequilibrar, né, num estado de homeostase, tentasse achar o seu ponto de equilíbrio, leva o Édipo a encontrar com o seu pai. E aí a profecia se acaba acontecendo, né? E ao descobrir essa profecia, que ele realmente concretizou a profecia, ele entra em desespero, né? E cega os próprios olhos, né? E aí a maldição se fez, mas o sistema não se equilibrou. Porque com a loucura, né, do pai, a filha dele, né, ela vai ajudar esse pai e fica como se fosse a muleta dele, aquela que guia, né, o filho, e os outros filhos dele entram em guerra para que assumissem o trono. Quer dizer, de alguma forma, essa filha dele, que acaba seguindo junto com ele, ela vai tentar equilibrar esse sistema para parar com o sofrimento, para trazer de volta a fluidez do amor que estava interrompido. Então, essa é a família típica, né, para ser trabalhada em constelação. Então, se a gente pudesse pegar essa família, né, levar o Édipo ali, ou a filha dele, para fazer uma constelação, nós iríamos conseguir tirar esse bloqueio do sistema e equilibrar para que o amor voltasse a fluir. O
que você Pessoal, acha? eu acho ótimo. Eu sou Kleber, trabalho na Secretaria de Educação de Eusébio, e mais especificamente no Departamento de Apoio ao Estudante. E a gente está contando histórias da mitologia grega e outras histórias, para que a gente possa falar sobre alguns assuntos que sejam extremamente pertinentes para a gente, para as famílias, para que a gente possa compreender a vida da gente. E essa é a Rosana, eu quero que ela se apresente e fale para a gente sobre com o que ela trabalha. Kleber, eu agradeço o convite, né? Eu agradeço a vocês por poder estar aqui, né? Falando um pouquinho de mim, falando um pouquinho sobre constelação familiar, que é uma coisa que eu adoro e com o que eu trabalho, né? Eu sou Rosana Vieira, eu sou psicóloga clínica, eu atuo na área terapêutica há mais de 20 anos, né? Desde o ano 2000, nós estamos em 2020, né? Então, são 20 anos trabalhando nessa área e, ultimamente, onde eu atuo com bastante sucesso é na área da constelação, né? Eu trabalho com constelação familiar, trabalho com grupos, né? E esses grupos eu tenho conseguido encontrar soluções de problemas através da constelação. E isso tem sido muito bom, tanto para mim quanto para os meus pacientes. E o Kleber já me conhece, né? Ele também participa às vezes do nosso grupo e tem sido maravilhoso. Gratidão, Rosana, e a gente se vê. Gratidão, Kleber. Até mais. Até.